Não esqueça de ajudar o canal, se inscreva agora e clique no sininho, compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos. Deixe também seu comentário. Desde quando começou ou recomeçou o conflito entre Israel e a Palestina, tem chovido na internet assuntos dizendo que Jesus era palestino e assuntos dizendo que Jesus era judeu. Mas, de fato, ele era palestino ou judeu? Para entrarmos nesta questão, temos que entender que a Palestina, como se conhece hoje em dia, não existia na época. A Síria era muito distante e os turcos, ou o Império Otomano, só apareceram lá há mais de 1000 anos para frente, quando se dá o que é conhecido como Idade Média. O nome da região como Palestina foi dado pelo imperador romano Adriano, após sufocar a segunda revolta judaica, liderada por Bar Kokhba, no ano 135 d.C. O imperador Adriano mudou o nome da província romana da Judéia para Síria-Palestina e também mudou o nome de Jerusalém, chamando-a de Aelia Capitolina. A única vez que houve um país chamado Palestina, de fato, foi entre os anos de 1922 e 1948, quando os britânicos, ou seja, os ingleses, dominaram parte do Levante. Ainda que o termo seja latino e remonte ao nome do imperador Adriano, que deu para a região de nome Síria-Palestina após a revolta judaica, ela era uma região administrativa dentro da província da Síria. Isso quer dizer que o território que comandava a região na época era a Síria, e a Síria respondia para Roma. O nome Síria seria o nome latino para Arã, e quem nascia neste tempo tinha nacionalidade síria-arameia, o que não foi o caso de Jesus, que nasceu antes da revolta de Bar Kokhba. O nome Palestina é referente ao povo filisteu, que viveu e disputou aquelas terras com os hebreus. O nome Palestina, portanto, quer dizer terra dos filisteus, ou povos do mar, porque a palavra filisteu também quer dizer povos do mar. Naquela época, os filisteus eram conhecidos como Palestine, ou Palestina, ou Filastim, Peleset, Plishtim, Pilist, ou Filisteu, como conhecemos. Os assírios, quando comandavam um poderoso império, chamavam aquela região e o povo que morava nesta região de Palastu. E estes termos querem dizer povos do mar. Com o tempo, traduziu-se estes termos como terra dos filisteus. A região hoje compõe os territórios da Jordânia e Israel, além do sul do Líbano, e os territórios da faixa de Gaza e também Cisjordânia. A área correspondente à Palestina até 1948 encontra-se hoje dividida em 3 partes. Uma parte integra o Estado de Israel, outra parte integra a atual Jordânia, além de 2 outras, que são a faixa de Gaza e a Cisjordânia, que são de maioria árabes palestinos e deveriam integrar um Estado palestino a ser criado, conforme a lei internacional, bem como as determinações das Nações Unidas. Em 1967, a faixa de Gaza e a Cisjordânia foram conquistadas por Israel, ao Egito e à Jordânia, respectivamente, após a Guerra dos 6 Dias. E, posteriormente, a faixa de Gaza, em 2005, foi entregue à Autoridade Palestina. Já a Cisjordânia, chamada pelo governo israelense de Judéia e Samaria, possui partes de territórios soberanos palestinos e parte de territórios com habitantes israelenses estabelecidos na conquista do território. Mas o que isso tem a ver com Jesus Cristo ser palestino ou judeu? Isso tem tudo a ver, porque o problema é que Jesus nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré, além de ter passado alguns anos no Egito quando bebê. E acontece que nos dias de hoje, Belém fica na Palestina.
e é uma cidade palestina localizada no centro da Cisjordânia, cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. Já Nazaré, por sua vez, fica em Israel e é a maior cidade árabe do país. Na questão de Jesus ter nascido em Belém, está escrito: e tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Mateus 2, versículo 1. E a questão dele ter crescido em Nazaré, está escrito: e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Mateus 2, versículos 23. Jesus nasceu em Belém, como está escrito em Mateus 2:1. Só que Belém fica onde hoje é a Palestina. Porém, ele cresceu em Nazaré. E Nazaré, por sua vez, fica em Israel e é a maior cidade árabe do país. Não podemos afirmar que Jesus era palestino, porque a cidade de Belém, onde ele nasceu, fica hoje na Palestina. Por que não podemos dizer isto? Porque na época, a Palestina, como conhecemos, não existia. Isto é um anacronismo histórico grave. Neste período histórico, o reino de Israel era unido. Bom, na verdade não era bem um reino, era uma província romana que foi conquistada pelo general Pompeu no ano 63 antes de Jesus Cristo nascer. Então Jesus Cristo seria um hebreu israelita nascido em Belém, em uma região que era uma província romana, porque quando Roma conquistou Israel, Síria, Iraque e etc., as regiões que Roma conquistou, eles chamavam de província, não eram países. As regiões conquistadas por Roma não poderiam ter a alcunha de países, porque senão eram retalhados. Jesus, portanto, nasceu em uma província romana, em uma aldeia chamada Belém, da região de Israel, e cresceu em uma província romana, em uma aldeia chamada Nazaré, que também pertencia ao território de Israel. Jesus não era palestino, mas se nascesse nos dias atuais, certamente ele seria palestino de nascimento. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.